tudo bem? Você está no Chez Patrícia, que em francês significa na casa da Patrícia. E se é a sua primeira vez aqui no canal, bom, eu sou brasileira, casada com um francês e tenho duas meninas. Uma de 19 anos, que é a Isabelle. Oi. E de 16, a Annabelle. Oi. Então, sou casada com um francês, a Isabelle nasceu no Japão e a Annabelle nasceu aqui na França. Eu já falei que eu moro em Lyon? Não sei. Não lembro. Se ainda não falei, nós moramos em Lyon. E por sermos uma família multicultural, as pessoas estão sempre perguntando pra gente em que língua que a gente conversa, como é que é a adaptação das meninas. Então nós estamos aqui hoje para responder tudo isso, né? Sim. On y va? Pra quem ainda não me segue no Instagram, gente, dá uma passadinha, vale a pena, porque é lá que eu conto as coisas do dia a dia por aqui, como é que é a nossa vida. E tem muito material por lá. Inclusive, quando eu dou uma sumidinha daqui, porque eu tô bastante ocupada, lá eu continuo. Então, tô sempre por lá, tá bom? E lá eu abri uma caixinha de perguntas pro pessoal poder perguntar o que é que eles queriam saber aqui sobre a nossa família. Então vamos responder as perguntas. A Camila Giraldelli, que aliás é uma amiga minha, ela mandou várias perguntas, ela está bem interessada nesse vídeo, porque a Camila, ela também a família dela é uma família então de duas culturas diferentes, ela é casada com um francês e ela tem 3 filhos. Então espero que esse vídeo possa ser útil para você, Camila. Vamos lá, a primeira pergunta da Camila foi: qual a língua predominante? Essa questão, Camila, é a questão que eu mais ouço. A vida inteira foi a questão assim que mais nos fizeram essa. Todo mundo sempre quer saber em que língua que a gente fala. Rodou lá, Annabelle? Não tem importância. É que tá uma ventania, mas a gente quis filmar aqui fora, então tá tudo voando aqui. Antes da gente começar a responder as questões, eu acho que vale a pena explicar um pouquinho da constituição da nossa família, né? Então, a Isabelle, ela nasceu em Tóquio e ela morou até 2 aninhos lá em Tóquio, depois ela veio para a França. Então, ela foi na escola aqui na França até uns 9 anos e depois a gente foi para os Estados Unidos. E a Annabelle, ela nasceu aqui na França e ela foi com 4 aninhos morar nos Estados Unidos. Nós moramos 9 anos lá e estamos de volta aqui na França há 2 anos e meio. Então elas passaram por França, Estados Unidos, 9 anos e voltaram agora. Então tem tudo isso aí, né, Annabelle? Então, como é que a pergunta da Camila, qual a língua predominante, a língua que a gente mais fala aqui em casa? Em casa eu acho que ia ser o francês, porque nosso pai não sabe falar português, então quando a gente janta tudo junto é mais francês. Mas pra mim a língua que eu prefiro falar é inglês. O que faz todo sentido, né, gente? Porque ela foi com 4 aninhos para os Estados Unidos e morou 9 anos lá, então acho que as coisas vêm, ela fica muito mais à vontade de falar em inglês, que as coisas vêm mais em inglês na cabeça dela. Mas até pra mim é inglês, mesmo que eu fui lá com 9 anos, eu acabei perdendo o meu francês um pouquinho, então pra mim também é o inglês que eu prefiro. Então eu acho que seria primeiro o inglês para vocês, em segundo o francês e por último o português, né? Porque, bom, nunca moraram no Brasil, então tem isso também, né? Mas dá para entender. Aí mais uma questão da Camila, ela pergunta: elas foram alfabetizadas nas 3 línguas? Então, a Annabelle foi alfabetizada nos Estados Unidos, só em inglês. A Isa começou a alfabetização aqui na França, depois continuou lá nos Estados Unidos. E, bom, ela pergunta também, já pegando o gancho com outra questão dela, elas dominam escrita e leitura nas 3 línguas? Não, Camila, elas falam muito bem o português. Aliás, eu falei para elas no início do vídeo, para elas utilizarem a língua que elas quiserem falar com vocês, né? Ou em francês ou em inglês, tanto faz, português. Assim, não é a língua que elas ficam mais à vontade para falar, não é o português. Mas elas falam muito bem, como aprenderam desde pequenininha, sem sotaque. Assim, e ler também eu consigo ler, mas para escrever é mais complicado. No escrito que é mais duro. Mas aí em inglês e em francês eu sei fazer tudo.
Muito bem. Que mais? A Camila também pergunta se eu não me senti insegura sobre o acompanhamento escolar das meninas. Sim, quando a gente foi para os Estados Unidos, eu fiquei muito insegura, Camila, e tive muito medo, assim, como é que ia ser para elas, né, se não ia ser difícil. A Anabelle tinha só 4 aninhos, ela chegou lá, ela teve que ir primeiro para um pre-kindergarten, para um pré-jardim da infância, vamos dizer assim. E o primeiro dia que eu deixei ela lá e que ela não sabia falar nada de inglês, eu deixei com o coração partido, lógico. E eu escrevi num papelzinho para a professora. Eu tinha muito medo que ela tivesse sede e não soubesse pedir água. Então eu escrevi para a professora como é que ela ia pedir água, né? Escrevi em francês, suafe, a pronúncia, tudo. Eu falei, se ela falar suafe é porque ela quer água. Então, sim, a gente teve muito medo, mas lá nos Estados Unidos tinha o ESL. Vocês querem falar um pouquinho do que era? Então, era uma aula que tinha só estrangeiro, pessoas que não sabiam falar inglês ainda. E no começo eu ia lá bastante, porque quase cada vez que a classe estava fazendo alguma coisa que ia ser difícil para mim, porque eu não sabia falar inglês, eu ia para lá. E é assim que eu aprendi inglês, porque lá eles fazem um curso bem intenso de inglês com você, daí você acaba aprendendo rápido. Então, e isso na escola pública, tá, gente? Maior assistência para o aluno estrangeiro aprender o inglês rápido. E também, voltando na França, tinha alguma coisa que se chama FRS, então é a mesma coisa, só que para o francês, é assim para me ajudar com as minhas dificuldades que eu tinha com a língua, e ajudou bastante. Tá. Aí tem também a pergunta do Rodrigo Barcalá. Gente, vocês me desculpem a pronúncia dos sobrenomes aí, hein? Vamos lá, a pergunta do Rodrigo. Qual foi a maior dificuldade, desafio para elas ao chegarem a Lyon? Então, eu venho de tocar nisso, mas era quando a gente voltou para a França, eu quase não sabia escrever em francês, porque eu me mudei quando eu tinha só 4 anos, então eu nunca aprendi. Então era isso, o mais difícil era as aulas, assim, para ler eu sabia fazer, mas era no escrito e tudo isso era bem difícil. Então, isso foi a dificuldade que eu tive. Mas ela tirou de letra, viu, gente? Nossa, ela já, assim, notas super altas, já em poucos meses. A professora falou que ela já tá, assim, como uma nativa mesmo. Quer dizer, ela é nativa, né? Ela nasceu aqui. Mas, assim, como se tivesse morado sempre aqui. E a Isa foi para uma escola em inglês, né, Isa? Mas eu tive uma aula em francês também, tudo em francês. E então eu também tive dificuldade com o escrito, mas depois de um tempo vai se melhorando. E da cultura, assim, alguma outra coisa que vocês tiveram dificuldade de lá para cá na adaptação? Não, porque a gente já estava acostumada com a cultura francesa, então não era isso mais difícil. Já tinham morado aqui e nesses 9 anos que a gente morou nos Estados Unidos, a gente sempre voltava também de férias, né? Uma vez por ano. Então estavam bem já dentro da cultura. Aí tem uma pergunta também da Ângela Buzin. Eu espero que seja Buzin. Se fosse em francês seria Buzin, mas eu acho que é Buzin. Conte um pouco da sua trajetória na vida, qual a sua formação. Ângela, eu sou bióloga com mestrado e doutorado em microbiologia e eu fui para o Japão estudar, ganhei uma bolsa do governo japonês para estudar e lá eu conheci meu marido. Tá? Hoje em dia eu não trabalho fora de casa, eu tenho outras atividades hoje em dia, mas a minha formação é essa. O que mais, meninas, que a gente pode falar para eles? Uma coisa que eu gostaria de falar, gente, é que assim, eu não segui, vamos dizer assim, regras nenhuma. Tudo na educação delas foi muito assim, intuitivo, foi aquela coisa assim... Sabe aquela frase assim, não sabia que era impossível, então foi lá e fez? Eu não sabia que muitas crianças têm dificuldade em falar 3 línguas, vão falar o português com um sotaque forte. Eu não sabia nada disso, para mim foi muito natural.
Quando a Isabelle nasceu lá no Japão, eu só falava em português com ela, e o pai falava só em francês. Então, assim, eu não sei ser mãe em outra língua. Só sei ser mãe em português. Então, eu sempre falei com elas só em português. E assim, não tem técnica nenhuma, só foi indo assim. Não importa em que país a gente estivesse morando, eu fui mantendo sempre. Elas também responderam sempre para mim em português, nunca responderam em outra língua. Então, é estranho falar uma outra língua com você, né? Elas acham super estranho quando tem que falar em outra língua comigo. E é assim, gente, foi indo tudo muito intuitivo e foi natural e deu super certo. Mas uma coisa eu acho que também foi bem legal, assim, e importante, é porque elas perceberam a importância do português, porque todo ano a gente sempre foi de férias para o Brasil. Bom, agora com pandemia, lógico, não deu, já tem quase 2 anos que nós não vamos para lá. Mas nós sempre fomos de férias, todos os anos para o Brasil. Sempre tive cuidado de fazer coisas legais lá no Brasil, coisas que elas gostassem, né, de estar participando. E tem o primo, o Tiago, que sempre encontra, as madrinhas são brasileiras, das duas. Então, assim, sempre esse cuidado de fazer coisas interessantes, legais, para quando fosse para o Brasil e sentindo, assim, a importância, a afetividade da língua, quando os avós também sempre vieram nos visitar, tanto nos Estados Unidos quanto aqui. A Isabelle, quando nasceu no Japão, os avós foram. Então, assim, mesmo estando longe do Brasil, guardamos esse contato, né? Essa parte afetiva com a língua bem forte, porque nós sempre fomos e eles sempre vieram. E também eu sempre tive televisão, até acho que a televisão, a Globo, ajudava muito, né? A novela. A novela. Agora faz tempo que eu não tenho mais a Globo, mas eu tive durante muitos anos e fica aquele barulhinho da televisão ligada em casa, uma novelinha passando, um noticiário. Então elas sempre estavam escutando o português em casa. E eu acho que foi assim que elas cresceram falando as 3 línguas. Bom, é isso então? Muito obrigada por terem feito esse vídeo com a gente. Eu acho que o pessoal que segue o Che Patrícia vai adorar. Acho que eles estavam esperando esse vídeo faz tempo. Bom, muito obrigada, queridas. Um beijo. Tchau. Tchau, gente. Tchau. There's so many mosquitoes. Mosquitos? Uns negócios que ficavam voando. Muito bom, menina.